Muito boa tarde a você de Manaus, que me dá o prazer e a honra da audiência. Muito boa tarde a você do interior. Grande abraço mesmo. Obrigado pela companhia e mais um dia de apresentação do programa Ação na TV com você e por você. Tá bom? Bom, temos daqui a pouquinho uma boa matéria sobre a questão do acontecimento de ontem, né? Aliás, dois acontecimentos marcantes. Um, ponto de vista de grande benefício ao sistema viário de Manaus, que foi a inauguração pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, do complexo viário 28 de março, tá bem? Ali na entrada do aeroporto, uma bela obra que só se justifica. Daqui a pouquinho a gente tem matéria, inclusive uma sequência de fotos, né? Mostrando para você que ainda não passou por lá, como é que ficou, né, ali toda a obra arquitetônica do complexo viário inaugurado ontem. Tá legal? Temos também uma matéria sobre a abertura da Semana da Pátria, que é um acontecimento muito interessante, é importante, né, que não esqueçamos de forma nenhuma daquela dose não deixamos de nos vestir, né? E o mês de setembro é muito bom para isso, né? Porque tem aí o 7 de setembro, independência do Brasil e tudo mais, daquele sentimento de brasilidade, né? De patriotismo muito importante para todos nós, cidadãos e cidadãs brasileiras. Tá muito bem? Mas o tema central do programa de hoje, e o meu convidado já está comigo aqui, o nosso psicólogo mor do programa, tá certo? É ele que nos ajuda aqui a destrinchar temas mais complexos, né? Dr. Marcelo Pardo está conosco para a gente bater um papinho sobre um tema que o título, que ele inclusive me sugeriu, seria violência desproporcional, né? Nós vimos aí, a gente vê certos tipos de comportamentos e atitudes que levam a crimes, inclusive, né? Podemos enumerar, recentemente, um médico veterinário, e nós não queremos aqui apresentar imagem, matérias ilustrativas nenhuma, nós não queremos, nem permitir que se passe pela cabeça a ideia de que estejamos aqui naquela de fazer estardalhaço e sensacionalismo. Não, a gente vai procurar um pouquinho buscar as causas, né? Aquele médico veterinário, doutor Fernando, que morreu tão tragicamente, né? O sujeito de 82 anos, né? Um senhor de idade, né? Arquitetou a sua morte, porque há um ano atrás ele havia, o veterinário teria intermediado a doação de um cão de sua propriedade que teria mordido a sua esposa há um ano atrás, né? Quer dizer, o que levaria uma pessoa de 82 anos, né, a se vingar, né, em cima do ato de um cão, de um cachorro, acontecido há um ano atrás, de uma forma tão brutal, né? Temos o caso, ontem deu das emissoras de rádio, hoje está em alguns jornais, aqui em Manaus, uma jovenzinha, adolescente, né, deu à luz numa das maternidades de Manaus, a uma criança, né, um parto prematuro. A criança nasceu prematura, né, de 7 meses, e ela, na saída do hospital, simplesmente jogou o bebezinho recém-nascido no lixo, né? Horas depois, o pessoal da maternidade encontrou o bebê e, embora todos os esforços, não conseguiram salvar, né? Temos aí a nível nacional o caso do garoto Bernardo, que foi morto pela enteada e mais uma amiga, enfim, fala-se do envolvimento do pai e tudo mais, né? O que levaria uma enteada e um pai a matarem o próprio filho, de criação dela e o filho natural do pai, né? Então, essas coisas, né? Ontem mesmo, uma rebelião em Parintins, na penitenciária lá, sujeito lá, um prisioneiro, pegou o outro e resolveu degolar, né? Cortou o pescoço, degolou. Enfim, essas coisas, né, que acontecem, que chocam muito as pessoas, né? Então, daqui a pouquinho, Dr. Marcelo Pardo conosco abordando esse tema. Tá muito bem? A gente vai para um breve intervalo e volta já. Muito bem. Meu querido Monteiro, se já tiver no ponto aí a matéria da inauguração do Complexo Viário 28 de março, ok? Ocorrido ontem às 19 horas, né, no próprio local da obra, na entrada do aeroporto. A gente tem aí a palavra
a palavra do prefeito, né, e imagens da inauguração e algumas imagens da obra em si. Monteiro, por favor, bota na tela aí para a gente. É um golpe na imobilidade urbana. Ela é uma obra muito boa para a mobilidade urbana. É uma obra barata, ela fica entre 25 e 26 milhões de reais. Ela representa um novo paradigma de preços, mostrando o respeito que nós temos pelo dinheiro público. Você olha a magnitude da obra, olha a monumentalidade dela e você vê que ela é bem diferente do que outros exemplos que a gente vê por aí. E ela foi feita em tempo bastante exíguo, apesar das chuvas que massacraram no último inverno muita gente, e ela representa um sacrifício muito grande porque só tem dinheiro da prefeitura, não tem nenhum real, nenhum centavo de governo federal, nada, nem de empréstimo, nada, é dinheiro da prefeitura. E com uma boa novidade, 92% mais ou menos estão pagos. Esses 8% restantes vamos pagar nos próximos momentos, próximas semanas. Muito bem. Eu tenho uma sequência de fotos muito bem tiradas, que não vai dar para botar no ar hoje, mas no programa de amanhã eu vou dar uma mostradinha para quem não passou por lá, para ter uma ideia de como ficou realmente muito bonita a obra. E numa prova assim, de muita sensibilidade do prefeito Arthur Virgílio Neto, foram homenageados. O nome 28 de março, né, é exatamente em homenagem a todas as vítimas, né, daquele acidente que envolveu uma caçamba e um micro-ônibus na Djalma Batista, ali quase embaixo do viaduto Ayrton Senna, exatamente no dia 28 de março, tá certo? Do ano passado, né? Então, na verdade, é uma homenagem que se justifica, tá certo? Uma demonstração de sensibilidade da Prefeitura Municipal de Manaus, através do seu prefeito Arthur Neto. Inclusive, ontem, vários familiares, né, de pessoas que foram vítimas, né, as 14 ou 15 pessoas que morreram naquele trágico acidente que mobilizou e mexeu com toda a cidade de Manaus, estiveram presentes ontem, convidados pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, tá bom? Então, parabéns a Manaus por essa grande obra, parabéns, prefeito, por essa grande iniciativa. Uma obra que vem dar mais fluidez ao trânsito, evitar acidentes que sempre aconteciam acolá, né? E uma obra arquitetônica que, na verdade, melhora, né, a arquitetura viária da cidade de Manaus. Com certeza, muito legal. Valeu mesmo, né? Mas ontem tivemos também a solenidade de abertura da Semana da Pátria, tá? Um marco significativo para reavivar dentro de cada um de nós, brasileiros, exatamente esse espírito de brasilidade, tá certo? Semana da Pátria, porque no dia 7 de setembro, hoje é dia 2, né? Dia 7 de setembro, teremos então a comemoração da independência do Brasil. A matéria é do repórter Tiago Gonçalves, do Band Cidade. Por favor, Monteiro, bota na tela para a gente. A abertura da Semana da Pátria e Semana do Amazonas 2014 iniciou com bênção e corrida do fogo na capital. O ponto alto foi a cerimônia de oficialização do início das atividades. O evento contou com estudantes, professores e autoridades civis e militares do estado. A programação visa evidenciar os fatos históricos que marcaram a proclamação da República e a autonomia administrativa do Amazonas. E o desfile escolar é o momento onde o aluno vai para a pista, não é meramente desfilar para as pessoas, mas é trazer esse simbolismo histórico de uma data tão importante e marcante para a história do Amazonas. E isso é importante para, dentro da escola, trazer a reflexão de carregarmos o amor pelo nosso estado. No dia 5 de setembro, data em que se comemora a elevação a categoria de província, a programação terá início às 8 horas da manhã na Praça da Saudade, no centro. Ainda na tarde do dia 5, a partir das 5 horas, será realizado o tradicional desfile cívico escolar no Sambódromo da capital. Já no dia 7 de setembro, data em que é celebrada a independência do Brasil, será realizado na Estrada da Ponta Negra, a partir das 8 horas da manhã, o tradicional desfile cívico-militar, reunindo as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, além da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Uma oportunidade de nós vermos a Marinha do Brasil realizando um desfile naval, a Força Aérea Brasileira um desfile aéreo e as tropas do Exército com suas viaturas, suas embarcações, realizando esse desfile militar. Então a gente convida toda a população, dia 7 é um feriado, então
estejamos aqui na Ponta Negra para, junto com as Forças Armadas, todos os brasileiros, demonstrarmos o amor que temos pelo Brasil, o patriotismo que desempenhamos, não é, na nossa mente. Na tarde do dia 7, ocorrerá a cerimônia de abafamento do fogo simbólico às 5 horas, encerrando oficialmente a Semana da Pátria e do Amazonas. Muito bem, muito legal. Então, dia 5 é Semana da Pátria e do Amazonas. Dia 5 de setembro comemora-se a dia da elevação do Amazonas à categoria de província, a nossa separação do Grão-Pará, estado do Pará, não é isso? Então, uma semana para a gente comemorar mesmo. Dia 5 o desfile escolar e dia 7 o desfile militar. E esse ano os desfiles vão ser na Ponta Negra, tá certo? Muito legal. Bom, minha gente, deixa eu mandar aqui um grande abraço para duas figuras muito queridas que assistem o nosso programa, né? Nosso querido companheiro, amigo de coração, nosso querido Rony Maia, grande empresário, grande amigo querido, tá certo? Aí no condomínio Elegância, no Parque das Laranjeiras. Um abraço para o Rony, a sua família, sua esposa Helena, seus filhos queridos, né? Saúde e vida, meu querido amigo Rony. Um grande abraço para o empresário Francisco Saldanha Bezerra e a sua esposa, dona Zilmar, que nos dão o prazer da audiência. Ele, o nosso Bezerra, que esteve recentemente conosco aqui, ele que comanda o sistema SEST-SENAT em toda a região amazônica. Grande abraço, Bezerra, grande abraço, minha querida dona Zilmar. Tá certo? Obrigado pela audiência honrosa do programa. Quero pedir boa tarde do meu psicólogo querido, psicólogo do programa, né? Da Clínica Equilíbrio, ali no Vieira Alves, tá certo? Na rua Japurá, né? Na rua Purus, aliás, né? É tanto rio ali, Purus, Madeira, Juruá, Japurá, né? Às vezes, mas é na rua Purus, tá certo? A nossa grande e tradicional especializada Clínica Equilíbrio, tá certo? Marcelo, um prazer recebê-lo mais uma vez. Boa tarde. O tema de hoje é um tema bom da gente discutir, passar aí boas ideias, né? E explicar alguma coisa para o nosso público telespectador, não? Boa tarde, Nonato. Boa tarde aos telespectadores do Ação na TV. É sempre muito importante quando a mídia, a partir de fatos ocorridos dentro da própria sociedade, problematiza essas questões e possibilita que especialistas das mais variadas áreas, não só da saúde mental, como é o nosso caso, possa expressar sua opinião, sua avaliação sobre esses casos e, com isso, levar esclarecimento e informação à sociedade em termos gerais, né? Correto, né? Marcelo, vamos começar aqui por Manaus, né? O que levaria, assim, um senhor de 82 ou 83 anos, né? Não, mais de 80, mais de 80 anos, né? Já aposentado, né? A se vingar, né? A matar um cidadão, trabalhador, profissional da medicina, né? Médico veterinário, né? A urdir toda uma trama para atraí-lo, né? Para uma emboscada e matá-lo, jogar o corpo na água, pelo fato do veterinário ter sido chamado há um ano atrás pela esposa dele, né? Esposa do assassino, né? Do que tramou a morte, tá bem? Para dar encaminhamento, dar sumiço num cão que a teria morrido, que seria o cão de estimação do cidadão, né? Que urdiu o crime, né? O que leva uma pessoa desta idade a cometer um crime tão hediondo, né? Pela perda de um cão, de um cachorro, há um ano atrás? Bom, Nonato, por questões éticas não vou poder entrar na especificidade do caso em si. E nem o programa também. Por não ser meu paciente, etc. Mas vamos falar em termos gerais sobre a questão do comportamento em si. Bom, o fato de ter acontecido com uma pessoa de idade, como você bem colocou, nos remete à ideia ingênua de que a sociedade tem, muito romântica, de que uma pessoa idosa ela não é capaz de fazer o que foi feito. O fato de eu ter mais de 80 anos não quer dizer que eu não possa matar alguém, desde que eu tenha a vontade, o desejo, premeditado, como bem se caracteriza o fato, já que ocorreu um ano após a morte do cão, o que não justificaria numa pessoa com o mínimo de racionalidade a ação em si. Agora, nós devemos levar em consideração alguns condicionantes. Acima dos 70 anos de idade, Nonato, apenas 30% da população com mais de 70 anos não apresenta algum tipo de demência, né? Não estou dizendo que seja o caso desse senhor especificamente. Mas o que eu quero dizer é que acima dos 70 anos de idade, de cada 10 pessoas com mais de 70 anos, 7
possui algum tipo de demência, né? Então, o fato de ser demente já nos coloca numa condição em particular. Ou seja, precisa ser avaliado do ponto de vista da sanidade, da saúde, da estabilidade, do nível de instabilidade mental, no nível de perturbação mental, daí a importância dos especialistas atuarem em casos como esse caso em particular, né? Aliás, parabenizo a polícia, porque nós só estamos discutindo essa questão pela eficiência da polícia amazonense em ter chegado ao caso e elucidado o caso. Mas em termos gerais, nós temos que verificar se não há algum tipo de demência por parte do sujeito, né? Do ponto de vista da psicologia da saúde mental, e se, eventualmente, essa demência não pode levar a níveis de agressividade e violência acima do tolerável, acima do que a sociedade chama de normal. Muito bem, né? Poderia-se analisar alguma coisa aí pela seguinte ótica, Marcelo. A relação entre grau de amizade, né, a um ser humano e grau de apego, de amizade e apego a um animal, né? Como é que isso pode ter assim, palmilhado, navegado na mente desse cidadão, né? Bom, de imediato, há uma diferença muito grande de valor, né, entre uma vida humana, né, e a vida de um animal, por mais que nós gostemos dos animais, né? Isso para você e eu que estamos gozando de sanidade mental, né? Então nós podemos, diante da nossa saúde mental, avaliar e poder fazer esse juízo de valor. E aqueles telespectadores que também têm esse nível de saúde mental. As pessoas que estão mentalmente perturbadas não estão de posse das suas faculdades e, por conseguinte, não podem fazer esse tipo de avaliação. Evidentemente que uma pessoa que, em função de um cachorro, né, mate um ser humano, essa pessoa, no mínimo, não pode ser chamada de normal. E aí podemos abrir investigações até para a questão da patologia. Então, a nossa avaliação, a sua avaliação, a minha avaliação, parte do parâmetro, do pressuposto de que eu e você estamos em condições de saúde mental suficiente para fazer esse tipo de juízo. Então, não é o nosso juízo que está em questão. O que está em questão é o juízo do sujeito que efetua esse tipo de comportamento. E é muito importante que as famílias e a sociedade em geral, em casos de transtornos mentais, em casos de patologia mental, estejam sensíveis, orientados e perceptíveis aos sintomas, ao comportamento dessas pessoas, porque essas pessoas já apresentam algum tipo de comportamento que foge à linha da normalidade dentro das suas casas, dentro do seio da sua família. E quando isso acontece, nós devemos procurar um profissional. Seja psicólogo, seja médico, psiquiatra, nós temos que procurar um profissional sob pena de vivenciarmos situações como essa que estamos discutindo hoje, né? Perfeitamente, Marcelo. Vamos passar para outro caso, então. Ontem eu estava ouvindo na rádio, hoje alguns jornais noticiário, né, o fato de que uma jovenzinha, adolescente, teria dado entrada numa determinada maternidade aqui em Manaus e deu à luz prematuramente a uma criança de 7 meses, né? E na hora que ela recebeu o alta, né, ela teria jogado a criança no cesto de lixo, no depósito de lixo, né? A criança foi resgatada horas depois, né? Já não tinha mais condições, os médicos fizeram de tudo, mas não puderam salvar a criança, né? Aliás, isso é uma situação até que recorrente, ocorre infelizmente muito dessa coisa de mães darem fim nos filhos, né? Recém-nascidos, né? E tudo mais. Infelizmente é uma história que se repete de vez em quando, infelizmente, né? Como é que você analisa uma situação dessa? Olha, Nonato, muito bom você ter trazido esse problema para a televisão, para nós discutirmos isso, até porque ele não é tão incomum. Bom, em primeiro lugar, nós temos que separar algumas questões. O joio do trigo, como diz o bom, a Bíblia nos ensina a separar o joio do trigo. Em que sentido? Cada caso é um caso. Não vou me arvorar a dizer o que essa moça está sofrendo, porque não a avaliei. Mas em muitos partos, muitas mulheres grávidas, após o parir, né, ao ter o bebê, elas apresentam quadro de depressão pós-parto. Ora, se um paciente depressivo, nós já discutimos isso aqui no programa, em casos extremos comete o próprio suicídio, quiçá matar uma outra pessoa ou um outro ser humano. Uma outra questão que deve ser levada em consideração é que o fato biológico de reproduzir e parir é uma condição animal.
ser mãe é uma condição de humanidade e de sanidade mental. Então perceba que nós estamos falando de duas coisas distintas. Para uma mulher parir, para uma mulher gestar um bebê e para uma mulher parir, ela precisa do quê? De um ato sexual com o homem, sexualmente em fase reprodutiva, e isso basta que o homem não tenha nenhum problema de saúde de reprodução, tenha alcançado a sua primeira ejaculação, ali por volta dos 13 aos 15 anos de idade, e que ela esteja em condição também de reprodução. Estou falando biologicamente falando, não estou falando juridicamente, não estou falando psicologicamente. Estou dizendo em que momento uma mulher pode gestar e parir um bebê. Então, ora, se as condições biológicas estão reunidas, isso pode acontecer. Agora, a condição de maternagem, a função de mãe, isso aí é uma construção sócio-histórica, Nonato. Tanto que ser mãe hoje não é ser mãe como foi a sua mãe, no caso minha avó, querida, já falecida, nem foi a ser mãe há 50, 100, 200 anos atrás. Então, cada momento histórico há uma composição. Nós não podemos esquecer que a mulher, em função do mundo ser masculinizado, ela sofre muita pressão do que é ser uma mulher. Então, quem dita, via de regra, o que é ser uma mulher é um homem. Você veja que é um ser não sendo que dita o que é o ser do outro. Ou seja, a mulher, ela é o que o homem diz para ela ser. Isso tradicionalmente. Nós vamos ter questões religiosas, questões antropológicas, questões históricas, e veja que esse ser tem que se adequar. Qual é a mãe ideal, modelo de mãe ideal na sociedade ocidental, nas sociedades ocidentais? A Virgem Maria. E você veja que para uma mulher ser a Virgem Maria não é uma parada fácil, né? Ou seja, toda cândida, a mulher quando fica grávida, Nonato, ela fica com o corpo todo deformado, toda troncha, ela deixa de ser aquele pitelzinho de desejo sexual dos homens. Essa é a realidade dos fatos. Mas a nossa cultura vende a imagem do quê? Ela é a mãe da vida, por ela passa a vida, e romantiza a questão. Mas só que a mulher, ela está sentindo aquele troço crescendo na barriga dela, ou seja, ela está gestando uma criança no imaginário social, mas o corpo dela está se deformando, ela está sentindo essa deformidade, ela sente o desconforto, a mulher próximo de parir já tem que dormir sentada. Então, para nós homens, falar da beleza da gestação feminina é muito fácil, porque nós não ficamos grávidos, né? Agora elas sofrem muito nessa condição. É uma situação natural, é uma situação por qual a mulher tem de passar do ponto de vista reprodutivo? Mas não quer dizer que ela não sofra por causa disso. Em alguns casos, algumas mulheres não darão conta desse sofrimento. E são esses casos que levam a comportamentos que fogem ao que a sociedade espera como normalidade, como saúde. E veja que chega-se até querer se livrar disso, né? E você veja que nós estamos falando de um pós-parto. Mas quantas mulheres não levam a gestação até o final por promoverem o aborto? São incalculáveis, porque as estatísticas brasileiras não precisam isso, né? Mas há muitas mulheres que nem esperam parir, já botam para fora mesmo, ou através de medicações ou de intervenções clínicas das mais variadas, que são criminosas no nosso país, porque o aborto não é legal no Brasil, mas o fazem. Isso é uma realidade dos fatos que nós, enquanto sociedade racional, não podemos deixar de discutir de forma clara e objetiva, né? Perfeitamente, Marcelo. Bom, vamos para um breve intervalo e no final a gente volta para... Quero a opinião do Marcelo também sobre a questão desse caso que está mexendo com o Brasil, né? Vai, vira e mexe, sempre novas versões estão surgindo, que envolveu a morte daquele garoto, me parece que de 12 ou 13 anos, o Bernardo, tá certo? Que a imprensa nacional tem dado uma cobertura muito grande, tem levado muita gente a tecer vários tipos de considerações e opiniões, tá bom? A gente volta já. Programação na TV com você e por você aqui na nossa Band Amazonas. Muito bem? Doutor Marcelo, vamos lá. Essa questão do garoto Bernardo, que coisa, né? Pai envolvido, a madrasta envolvida, envolveram mais uma outra amiga, enfim. E toda hora sai uma outra historinha, mas não vamos entrar aí muito na questão do mérito, mas especificamente o fato de que o pai, comprovadamente, segundo já levantamento da polícia, estaria realmente envolvido mesmo, né? E a madrasta foi realmente a executora, junto com uma amiga, da morte, do sepultamento da criança e tudo mais, né? O que você nos diz sobre o porquê de uma situação como essa?
Olha só, Nonato, é uma situação tão interessante do ponto de vista científico e tão deprimente do ponto de vista humano, né? Quando a gente vê um filicídio, no caso não da madrasta, porque não era filho dela, né? A gente se choca, porque a gente tem essa ideia de família perfeita, coisa que não existe em lugar nenhum, mas a gente sonha com a construção de algo nesse sentido. A primeira vez quando eu vi a notícia desse assunto, me surpreendi com o fato, me choquei como qualquer cidadão se chocaria, mas há um aspecto que me chamou a atenção, quando saíram as primeiras gravações, aí sem tirar 1 milímetro de responsabilidade da madrasta e do pai no ocorrido, né? Mas no fato de que o menino apresenta um comportamento, no mínimo, que por questões éticas eu não vou avaliá-lo aqui com precisão, apesar de ter minhas considerações a respeito, no mínimo um comportamento de anormalidade. Você veja que o pai, em vários momentos, ele grava vídeos sendo ameaçados com um facão dentro do banheiro pelo filho, né? E o filho já tinha ido à justiça, Ministério Público, a etc. e tal. A gente vê a infância, principalmente no Brasil de hoje, de uma forma muito romântica. Criança não pensa, não tem maldade. Criança, ela é ingênua. Ingênuo é o adulto que fala uma besteira dessas, né? A criança, ela tem inveja, a criança, ela sente raiva, a criança, ela sente ira, a criança sente vontade de matar. A criança, somos nós pequenos com menor nível de complexidade. Coisas que nós também sentimos adultos, mas que a civilidade, a civilização nos impõe o quê? O controle dessas vontades, né? Tanto que às vezes a gente verbaliza, quero que fulano morra, quero não sei o quê. Isso sai da boca para fora com uma espécie de descarga simbólica das emoções. Mas nesse caso em particular, eu estou muito convencido de que nós estamos diante de um caso muito parecido com o da Rustov. E eu sinto todas as vezes que vamos de um caso desse nacional, Nonato, a vontade de entrar num avião, porque eu sou muito estudioso, você sabe disso, e ir lá. Porque eu tenho um tesão enorme por esse tipo de aparelho mental. São pessoas que têm um funcionamento. O que me surpreende não é a atitude do pai nem da madrasta, no que pese ser abominável, né? O que me surpreende, principalmente uma madrasta que não tem vínculos assim maiores afetivos. O que me surpreendeu foram as primeiras imagens e áudios do menino. O menino em si é uma peça de doutorado fantástica. No mínimo, estamos falando de comportamento anormal, para não falar de outras questões, porque eticamente não posso fazê-lo. Embora, deixando bem claro, nada justifique o tipo de forma alguma. Cada caso é um caso, ou seja, o pai deve ser responsabilizado, como vai ser responsabilizado criminalmente, juridicamente pelas leis nacionais, a madrasta também, mas é evidente que nós estamos falando de uma criança que não é essa criança dos sonhos do imaginário popular. Perfeito. A gente sabe que esses 3 assuntos, né, na verdade, exigiriam uma extensão maior do papo, mas já estamos em cima da marca. Quero agradecer, doutor Marcelo, pela sua presença mais uma vez. Obrigado pela sua contribuição à sociedade amazonense através do programa Ação na TV. Os meus agradecimentos que são de imediato. Agradeço a oportunidade, agradeço ao telespectador pela audiência, né, pela escuta e pela possibilidade de contribuirmos de alguma maneira com a informação da nossa população. Grande abraço, leve um abraço a todos os profissionais maravilhosos da Clínica Equilíbrio, aí na rua Purus, né? Eu não vou confundir mais o nome do rio, né? Da rua, né? Que é o nome de um rio amazonense, tá certo? Aí no Vieira Alves. Grande abraço a todos aí da Clínica Equilíbrio e a gente volta amanhã às 2h20 em ponto aqui na nossa Band Amazônia. Grande abraço e uma boa tarde.